Salve, salve minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. Meu nome é Gustavo e hoje vamos falar sobre os 5 times que mais me agradaram nessa free agency, que na minha opinião mais conseguiram evoluir. 5 times que aproveitaram a free agency para sair dela melhores do que entraram e aproveitaram as oportunidades de mercado. Não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês e sigam a página, o link está na descrição desse vídeo lá no Twitter. Sem muita enrolação, já vamos começar com o primeiro, o número 5 desse vídeo. Para mim é o New England Patriots, sim, o time que chegou no Super Bowl na temporada passada. Um time que, é verdade, não fez tantos movimentos, se a gente parar para olhar em números, comparado ao próximo time, por exemplo, que vai vir, mas os movimentos são certeiros. Aqui a questão não é sobre quantidade, gente, é sobre qualidade, é sobre tu saber adicionar as peças certas aonde há carência e fazer a partir disso, né, movimentos inteligentes e que façam sentido dentro da tua necessidade e dentro da tua flexibilidade de cap. Então eu botei em 5 o New England Patriots porque o time adicionou 2 peças importantes para a defesa e 2 peças importantes para o ataque. Quais são? Foram o safety Kevin Byard, que se jogou a última temporada na equipe dos Bears. O Byard é um safety extremamente experiente, é um cara que vai agregar muita experiência e versatilidade para essa defesa. É um cara que pode não ser mais fisicamente um super atleta, é verdade, mas é um cara que se mostrou nos últimos 2 anos em Chicago muito inteligente jogando. Ele sempre se mostrou, na verdade, desde a época dele no Tennessee, um cara muito inteligente em questão de posicionamento e leitura de quarterback. É um cara que ataca muito bem a bola, tem ball skills e se posiciona muito bem. Então ele é um cara para jogar nesse esquema do Mike Vrabel ótimo. Ele é muito inteligente, agrega experiência e ball skills para essa secundária no fundo do campo, que era algo necessário. E também teve o DL Dremonte Jones, vindo de Baltimore, 3 anos, 36,5 milhões. Eu tô olhando aqui pro lado para ver os valores dos contratos. Não é um super jogador de linha defensiva, mas o Mike Vrabel gosta desses jogadores que agregam para ele versatilidade. O Dremonte Jones pode jogar alinhado mais aberto como Edge, pode jogar em diferentes techniques por dentro do miolo, então pode jogar como defensive tackle, pode jogar como Edge, ajuda contra o jogo terrestre, ajuda no pass rush, então entrega versatilidade para o Mike Vrabel na posição de pass rush. Então, 2 jogadores importantes para essa defesa, que precisava de jogadores no pass rush, na linha defensiva, e precisava de jogadores para a secundária. Já no ataque, o time adicionou um bom guarde em Elijah Vera Tucker, que para mim, pelo contrato que foi, 3 anos por 42 milhões, pode ser uma das grandes steals dessa free agency. Qual que é a questão do Vera Tucker, gente? Saudável, ele é um titular certo, sólido e muito bom para essa linha ofensiva, que vai ajudar os Patriots tanto na proteção ao passe, mas principalmente no jogo terrestre. É um cara muito móvel que chega muito bem no segundo nível. O problema é que ele tem dificuldade em se manter saudável, e isso fez com que ele diminuísse o seu valor de mercado, mas eu acho uma aposta muito válida da equipe dos Patriots. Lembra um pouco a aposta dos Eagles, por exemplo, quando perdem o Super Bowl, e aí vão lá e contratam o Mekhi Becton, que na época era uma incerteza e virou uma certeza como guarda dos Eagles e deu extremamente certo. Deu certo só nos Eagles, depois foi para os Chargers e continuou não conseguindo manter consistência. Então, quem sabe New England não é o lugar para o Tucker conseguir mostrar o nível de futebol americano que a gente sabe que ele tem. E a 4ª contratação que eu falei é o wide receiver Romeo Doubs, 4 anos, 68 milhões. É uma ótima opção para wide receiver 2, e aqui é o meu ponto. New England ainda precisa ser mais agressivo atrás de um recebedor principal. O Romeo Doubs é um bom corredor de rotas, é um cara que ataca muito bem o fundo do campo, tem problemas com drops, é verdade, mas ataca muito bem o fundo do campo, e eu acho que isso é ótimo e tem tudo para dar muito certo
com Drake May, que a gente sabe que é um QB que lança muito bem em profundidade, mas não é o cara para ser o wide receiver 1 de nenhum time da NFL. O Romeo Doubs não tem calibre para ser o wide receiver 1 e o contrato dele, por exemplo, já diz isso. Então os Patriots vão e precisam continuar ativos no mercado de trocas atrás de um wide receiver 1 e acho que esse cara pode ser A.J. Brown, mas a gente só vai saber isso mais pra frente, porque o A.J. Brown não vai ser trocado antes do draft, só depois do dia 1º de junho, tá, gente? Então, número 5, New England Patriots, por conta dessas 4 contratações em 4 posições que o time precisava e 4 contratos muito bons, contratos que não saíram caro em posições de necessidade. Agora o time vai pro draft pensando muito mais em BPA, talvez em Best Player Available, melhor jogador disponível, quem sabe jogador de linha ofensiva, quem sabe um wide receiver. É uma escolha de final de primeira rodada, então geralmente a gente já começa a pensar que o BPA é a melhor opção. É muito ruim tu chegar no final da primeira rodada com uma necessidade clara, porque às vezes tu acaba dando um reach. Tu não tendo essa necessidade clara, é muito melhor pro teu front office trabalhar. Em quarto, gente, eu coloquei um time que na temporada passada foi muito mal, mas esse ano tá fazendo investimentos e tem tudo para melhorar. Tinha cap space, mas ter cap space não é sinal de fazer boas contratações, mas fizeram. Tennessee Titans é o meu número 4. Tennessee Titans fez muitas adições, principalmente para a defesa. Eu vou começar pela adição deles do ataque, que para mim é a que menos me agradou, que foi o wide receiver Wan'Dale Robinson por 4 anos no valor de 70 milhões. E a gente olha, gente, o contrato do Romeo Doubs e o contrato do Wan'Dale Robinson. Eu acho que o contrato do Romeo Doubs saiu ótimo para os Patriots. Eu sei que o Romeo Doubs teve menos jardas que o Wan'Dale Robinson, mas o Wan'Dale Robinson produzia de maneira super monofaturada, muitos toques na bola, sabe? Não sou tão fã dessa aquisição, não acho que o encaixe dele com o Ken Ward seja tão interessante. O Ken Ward não é esse cara de dar tantos passes assim para um wide receiver, então não acho nem que a combinação para os dois seja ideal, mas os Titans precisam ainda trazer wide receivers e o Wan'Dale Robinson era uma das melhores opções do mercado. Sem ter como gastar em Romeo Doubs, eles vão em Wan'Dale Robinson. É uma contratação ok, não acho que o encaixe seja o melhor, mas como eu disse, entendo a opção, levando em consideração as opções do mercado. Ainda acho que o time precise agregar mais talento. E agora vamos para a defesa, que o time trouxe o Robert Saleh, e o Robert Saleh quer fazer investimentos numa defesa que foi muito mal na temporada passada, e ele quer agregar a sua identidade para essa defesa, um time que vai jogar muito com a secundária recuada, então precisa ter um pass rush forte, e para melhorar o pass rush, o time fez 3 investimentos principais. Um primeiro que me agrada muito, que é o John Franklin Myers, 3 anos, 63 milhões. Um contrato que saiu um pouco salgado, mas ele era o único jogador de miolo de linha defensiva, basicamente de boa qualidade, disponível no mercado. Um cara que estava jogando em Denver e que em Denver foi muito bem jogando numa linha defensiva, é verdade, que tinha muitas peças, então isso ajudava na produção dele. Mas é um pass rusher de altíssima qualidade e que vai ter um upside ainda, mesmo vindo de uma linha que tinha muitos bons jogadores. Ele vai formar dupla com Jeffrey Simmons, que é um dos melhores defensive tackles da liga. Então, eu olho para esse miolo agora, com John Franklin Myers e Jeffrey Simmons, e eu já tenho uma outra perspectiva do que pode ser essa linha defensiva. O Robert Saleh também fez uma troca pelo Solomon Thomas, é uma figurinha carimbada. Se o Robert Saleh for, o Thomas vai estar junto, é um cara que ele gosta de ter no time, enfim, agrega, ajuda principalmente contra o jogo terrestre. Uma aquisição ok, não vai mudar muito, mas é uma peça de rotação importante. E adicionaram aqui o Ed Jacob Martin, é um veterano experiente, por 2 anos, 11 milhões, um jogador barato, mas que fez uma das suas melhores temporadas ano passado. Vai trazer para a equipe dos Titans 6 sacks, um career high de 45 pressões. Então, assim,
traz jogadores que podem e vão agregar, principalmente no pass rush dessa linha defensiva, para ajudar o Jeffrey Simmons, porque o Robert Saleh precisa que o Jeffrey Simmons tenha essa ajuda, principalmente para o esquema dele se desenvolver. Junto disso, uma reformulação na secundária, tendo em vista que o time contratou 2 cornerbacks e mandou o LaJarius Sneed embora, né? Não deu certo, saiu dos Chiefs, recebeu um grande contrato, na época o melhor cornerback, o cornerback mais bem pago da liga, não deu certo. Agora o time traz Alontae Taylor, 3 anos, 58 milhões, e Cordale Flott, 3 anos, 45 milhões, para ser uma dupla para essa secundária. O Cordale Flott deve ser um cara mais de slot, um cara que vai jogar nesse esquema mais por dentro, enquanto o Alontae Taylor te traz mais versatilidade e muita fisicalidade. Ele é um corner muito grande, um corner com braços muito compridos, que consegue atacar muito bem a bola, e acho que ele se encaixa muito bem no esquema do Robert Saleh. Então, assim, um time que claramente precisou e enxergou a necessidade de melhorar o time, principalmente no lado defensivo da bola, depois da temporada de 2025, e entregar peças para o seu treinador e para o seu play caller, que é Robert Saleh. Agora o time também quer entregar peças para o seu para o seu QB, Ken Ward, que, bom, agora vai ter o Wan'Dale Robinson, vai ter outras opções. Imagino que o draft da equipe já vai ser um pouco mais focado no lado ofensivo da bola depois dessa free agency, mas gostei, acho boas aquisições que melhoram a qualidade desse time. Em terceiro lugar, gente, é um time que fez poucos movimentos, mas movimentos muito certeiros. Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers adicionou 2 peças baratíssimas na secundária, mas que tem capacidade de aumentar bastante o nível dessa unidade, que é o cornerback Jamin Deal, vindo do Tampa Bay Buccaneers, 3 anos por apenas 36,8 milhões. É um contrato muito barato porque o Jamil Dean pode produzir. Ele é um cornerback extremamente físico, aquele cara que gosta de dar hits e que sabe atacar muito bem a bola, que tem braços muito compridos. Só que ele tem um problema, e que esclarece o motivo dele receber um contrato mais barato, que é se manter saudável. Se ele se manter saudável, 3 anos por 36,8 milhões é uma barganha, é um contrato muito barato para um cornerback que pode entregar o que ele pode. Então acho uma excelente contratação o Jamin Deal. Junto com ele, o safety Jaquan Brisker. O Jaquan Brisker, gente, ele assinou por 1 ano apenas 5,5 milhões. Ele estava projetado para assinar por 4 anos 40 milhões na pré-free agents, e assinou apenas por 1 ano 5,5 milhões. Um valor extremamente barato, um cara que traz muita versatilidade para essa defesa e agrega qualidade também, principalmente por esse valor dele. É um cara que pode ser utilizado muito em blitz, mais próximo ao box, por mais que ele tenha alguns problemas defendendo o jogo terrestre. Mas trago esses 2 nomes porque são 2 boas peças que podem melhorar bastante o nível dessa secundária por um valor muito barato. E uma aquisição muito boa, na minha opinião, para esse ataque, que foi o wide receiver Michael Pittman. Os Colts optaram por pagar outro wide receiver e trocar o Pittman, e aí os Steelers enxergaram a oportunidade de mercado, enviaram apenas uma escolha de 6ª rodada e um contrato de 3 anos por 59 milhões. Achei tanto a escolha quanto o valor contratual extremamente justo para o Pittman. Ele chega para ser o wide receiver 2 desse time e tem um encaixe muito bom com o DK Metcalf. Então, assim, acho uma escolha muito inteligente e uma distribuição de recursos muito boa, e o time que enxergou muito bem a oportunidade de mercado. Acho o Pittman uma ótima escolha e um bom contrato aqui feito pelos Steelers. Também teve o Rico Doro, né, o running back, chegando para substituir o Gainwell. O Gainwell fez uma ótima temporada no passado. Talvez o Rico Doro não consiga suprir, mas segue sem pagar alto para running backs. Foi apenas 2 anos por 12 milhões, então segue sendo um time que não está despendendo muito do seu cap em running backs. O problema é que ainda falta um QB no time. Tem um running back que joga de maneira muito física, inclusive aqui destacar, né, um cara que produz muito depois do contato. Tem wide receivers,
não tem QB. Vamos ver que time vai fazer nessa posição. Em segundo lugar, gente, é um time que tem vídeo aqui no canal falando sobre a melhor contratação dessa free agency, que é o São Francisco 49ers. Inclusive, quem quiser mais detalhes, eu não vou estender muito para esse vídeo não ficar muito longo. Tá lá, para mim o Mike Evans é o melhor contrato dessa free agency, e isso já justifica o motivo dos Niners estarem aqui tão alto. Ofensivamente, o time só adicionou basicamente de importante o Mike Evans, 3 anos por 42,5 milhões. E hoje, na segunda-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, o time assinou com o Christian Kirk, 1 ano por 6 milhões. São apenas 2 jogadores, gente. Mas um deles chega para ser a peça, talvez, principal desse ataque. Ganhar muito destaque e gerar muita versatilidade para o Kyle Shanahan. Como eu falei, tem um vídeo aqui no canal falando sobre tudo o que o Mike Evans agrega para esse ataque. Então dá uma passadinha lá, um vídeo bem completo. E o outro chega para ser uma peça de wide receiver 3, uma peça de profundidade para esse grupo de recebedores. E aí vem o outro motivo para esse time ter ficado tão alto, que é a troca pelo Osa Odigizua, o IDL, o Defensive Tackle do Cowboys, trocado por uma escolha de terceira rodada. Adiciona muita qualidade no pass rush do miolo dessa linha defensiva que precisava. Esse cara ao lado do Nick Bosa tem tudo para fazer um estrago, gente. Então, tu olha para duas das posições mais carentes do time, que era um ex-receiver, esse wide receiver isolado e principal, e um pass rusher de miolo, e tu vê que essas duas posições foram preenchidas com excelentes jogadores. Tanto Mike Evans quanto o Osa Odigizua por bons valores, né? Uma escolha de terceira rodada pelo Osa Odigizua e o contrato do Mike Evans estão excelentes. Além disso, o linebacker Dre Greenlaw, a gente sabe, não tem conseguido se manter saudável, mas o São Francisco precisa de um aninho. Se ele conseguir em 1 ano se manter saudável, a gente sabe que ele forma uma das melhores duplas de linebackers da liga ao lado do Fred Warner e uma das mais entrosadas. Então, assim, são poucas adições, mas adições que podem ter muito impacto, principalmente Mike Evans e Osa Odigizua nesse ataque e nessa defesa. Eu gosto muito dessas duas adições e quem sabe o Greenlaw, se manter saudável também, não acabe se tornando uma adição importantíssima. E em primeiro, gente, um time que eu gostei muito na Free Agency, são apenas 3 contratos principais que eles fizeram, mas contratos que me surpreenderam bastante, que foi o Carolina Panthers. Para mim, o Carolina Panthers é o grande vencedor dessa Free Agency. Eu fiquei muito na dúvida se botava Carolina ou se botava São Francisco, mas como eu já tinha feito um vídeo para São Francisco e eu gostei muito de 2 contratos de Carolina que saíram muito baratos, eu botei Carolina. Eles assinaram com Jalen Phillips, 4 anos, 120 milhões, um jogador que traz muita qualidade e muita pressão ao quarterback, numa das posições mais carentes desse time por anos, num contrato que, a verdade, saiu caro. Phillips pode não ser um edge top 10 da liga? Pode, mas é o preço a se pagar por tu ser um time que há muitos anos não tem um jogador desse nível na posição, então tu tem um certo desespero por adicionar essa peça. Tu é de um mercado menor, tu é um time que não é um time vencedor recentemente, então é natural que Carolina fosse despender dinheiro numa posição de elite, né, numa posição de muita produtividade, que os jogadores ganham dinheiro, de um jogador que tem números, um jogador que está entre os que mais pressionam os quarterbacks dentro da NFL. Então ele pode não entregar em sacks, ele pode não finalizar as jogadas, mas ele vai ajudar a melhorar toda a linha defensiva. É só ver no Philadelphia Eagles. Ele teve 2 sacks apenas, mas toda a linha defensiva jogou melhor depois que ele chegou. Consequentemente, toda a defesa jogou melhor. O grupo de cornerbacks, os safeties, os linebackers, porque tá tudo alinhado, tá tudo agrupado. O segundo contrato é o Devin Lloyd, 3 anos por 45 milhões. Para mim, um dos melhores contratos dessa free agency. Carolina adicionou um dos melhores jogadores disponíveis e numa posição também carente. Então, era o melhor nome possível para a posição. Carolina
estava carente e adicionou Devin Lloyd. Mesma coisa para Ed. Dylan Phillips era o melhor jogador disponível, eles estavam muito carentes na posição e adicionaram. Nesse caso do Devin Lloyd, 3 anos por 45 milhões, é muito barato pelo que ele entregou, principalmente na última temporada. É um cara que tem ball skills, é um cara que adiciona isso para a defesa, é um cara que faz jogadas na bola, então força turnovers, tem muita versatilidade, tem qualidade na defesa tanto terrestre quanto no jogo aéreo. Então, assim, gosto muito dessa contratação. 2 jogadores que sobem muito o nível dessa defesa. E o offensive tackle Rasheed Walker, 1 ano por 10 milhões. É um contrato que me surpreendeu muito. O Rasheed Walker era dito por muitos o melhor jogador de linha ofensiva disponível nessa free agency, o melhor tackle. Estavam esperando um contrato de muitos milhões, de 4 anos 80 milhões, 4 anos 100 milhões, e ele assinou por 1 ano 10 milhões com Carolina. Então um contrato muito bom e que me surpreendeu muito, acho que de todos os contratos que mais me surpreendeu na Free Agency. Chega para ser titular como left tackle por 1 ano, como você sabe, um left tackle titular de Carolina tá machucado, então tu tem o Rasheed Walker por 1 ano, num valor muito barato para a posição e pro que ele vai te entregar. Era o melhor offensive tackle disponível e, cara, pro que o Rasheed Walker vai te entregar, 10 milhões é muito barato, tá? Ele pode ter a pior temporada que ele teve em Green Bay, ele pode repetir em Carolina, que por 10 milhões vai ser excelente, porque tu achar um offensive tackle que vai te entregar o que o Rasheed Walker fez em Green Bay por 10 milhões é quase impossível. Então, assim, para uma resposta a curto prazo de um jogador que está lesionado e que vai voltar no futuro, excelente trabalho de Carolina. Então são apenas 3 nomes, mas 3 nomes de muito impacto e adições muito inteligentes. Como eu disse, o Felipe saiu caro, mas é o preço por tu adicionar um jogador top 10 em pressões, sendo um time abaixo nos últimos anos em questão de vitórias e de um mercado menor. Né? Enquanto essas duas adições defensivas, tanto dele quanto do Devin Lloyd, melhoram muito o teto dessa unidade, ao mesmo tempo que o Walker se torna uma solução muito inteligente e barata a curto prazo, que vai te entregar um ótimo resultado pelo valor que ele foi assinado. Então, Carolina resolveu os maiores buracos e vai chegar no draft agora do mês que vem, podendo pensar em BPA, que é fantástico para esse time. Pensar no melhor jogador disponível no draft era tudo que Carolina sonhava e agora é possível. Tá, gente? Esse vídeo até ficou um pouco mais longo do que eu imaginava. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. E sigam Landing Zone Brasil no Twitter, tá? Aqui na descrição do vídeo. Tá, minha gente? Um abraço, valeu e tchau.